Finalmente a gente pode falar da quinta temporada de Stranger Things. Eu não sei até agora o que eu gostei mais, se foi a Holly, todo o mistério no entorno do Watson, a relação do Will com a Robin, ou até mesmo o fato do Will ter poderes. Fala, seus lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a quinta temporada de Stranger Things. O volume 1 já está entre nós, 4 episódios já estrearam, e nesse vídeo ele vai ser um vídeo mais de análise, o que eu achei dos arcos, do que foi construído até agora, e como eu quero falar abertamente, esse vídeo vão ter spoilers, mas vocês sabem que vão ter muitos vídeos aqui no canal, final explicado, teoria, detalhes. O que não vai faltar é conteúdo, além do conteúdo das redes sociais, que tá massivo. Então, pra não perder nada, se inscreve, clica no sininho pra receber notificação, pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Eu tenho que começar falando que por mais que eu tenha achado uma grande perfeição esses 4 episódios, até porque a gente tava numa ansiedade maluca pra ter novidades sobre a série, eu tenho algumas questões com alguns pontos e até alguns pontos de conflito comigo mesma que inicialmente eu não gostei, depois eu amei e a gente vai discutir nesse vídeo aqui. O primeiro ponto que eu queria falar é uma questão de expectativa minha, tá? Pela magnitude do que aconteceu no final da 4ª temporada, da gente ter abertura de portais e noticiado como o terremoto de escala 7.4 ter deixado muitos feridos e alguns mortos na cidade, eu acho que a série ela se inicia com uma resolução meio parecida com das temporadas anteriores. E ok, gente, isso é a estrutura narrativa da série. Mas não quer dizer que a série também ela tem que seguir sempre a fórmula. Por exemplo, eles sempre venceram o mundo invertido e na 4ª temporada eles perderam. Tá certo que assim, tem um impacto grande, né, como o fato deles estarem 18 meses em quarentena. Mas até aí, gente, nada demais, sendo bem sincera. Até porque eu acho que tem tantos aspectos que sobressaem, principalmente com relação à urgência que a temporada traz. Então você sente a todo momento que algo muito ruim pode acontecer. Tipo assim, o primeiro episódio já é extremamente impactante com o Demogorgon invadindo o quarto da Holly. E, inclusive, estávamos certos, irmãos Duffer. De fato, é a Holly Wheeler que some. Ele já falou, vocês acham que sabe quem é, mas não sabe. E a gente sabia, assim. E justamente por todas essas questões, né, de sentimento de urgência e de você sentir essa ansiedade ao longo dos episódios, porque todos os finais, eles acabam impactantes, né? A gente tem esse momento da Holly, depois a gente tem o momento de descoberta do Henry como Watson, depois a Max aparecendo e simplesmente o Will com poderes. Então não dá pra reclamar da urgência inicial que a série tem. Toda aquela cena do Demogorgon atacando os militares e a Demovision também, eu não sei vocês, eu fiquei super ansiosa e temi muito pelo Hopper. Então, dito tudo isso, eu sinto que essa temporada, ela tem um tom muito original, com uma linguagem própria, algo bem similar ao que a 3ª temporada faz, só que no caso da 3ª, eles vão para um tom mais cômico, mais colorido. Aqui tem esse aspecto da urgência, mas ao mesmo tempo não é hiper pesada como o início da 4ª. E tem outra coisa também, tá? Os irmãos Duffer tinham falado que esse era o primeiro episódio com mais acontecimentos desde o da 1ª temporada. E eu digo que o primeiro episódio da 4ª temporada, na realidade, eu acho que ele tem mais acontecimentos. Me diz vocês aí nos comentários se você acha que realmente tem ou você acha que as outras tiveram bem mais acontecimentos. Eu tenho a sensação que essa não foi a que teve mais, não. E a gente tem, né, essa passagem de tempo também desses 18 meses que eu acho extremamente inicial, principalmente para desenvolvimento de alguns personagens. Primeiro, né, toda a recuperação do Vecna, até pra gente ver ele, esse monstrão ali no final. Eu, gente, enquanto assistia, eu fiquei simplesmente chocada o quão monstruoso ele tava. E também pra Eleven ter o seu treinamento. A gente vê logo no início da primeira que ela tem um tempo que quer cumprir um circuito ali e tal. E isso se dá muito pelo sentimento que ela tinha, que o Brenner tinha falado que ela não estava pronta pro Vecna. E justamente por ela ter perdido ali no final da 4ª, ela sente que ele tinha razão nesse sentido. Mas assim, gente, não deixa de ser um excelente episódio, pelo amor de Deus. Eu achei perfeição pura. E eu simplesmente amei a cena da armadilha. Até porque uma das coisas que eu mais gostei foi o nível de detalhamento dessa temporada. É quase como se eles tivessem reassistido absolutamente tudo e pegado alguns pontos principais pra colocar de easter
egg aqui, principalmente depois de tantos anos sem a série. Então, a gente tem alguns personagens reproduzindo falas de outros, tipo a Nancy falando que o plano deles pra entrar ali com os militares era easy peasy, referenciando ao Bob. Assim como a própria Robin falando Great Scott, porque ela assistiu De Volta pro Futuro com o Steve enquanto ela tava chapadona na terceira temporada. Além, né, do contexto do Will ser pego desde o início pelo Vecna, logo os 5 primeiros minutos iniciais. E outra coisa que eu tinha elogiado bastante também, e foi uma coisa que eu reparei reassistindo, as temporadas elas estão super fresquinhas aqui nesse momento da quinta, pra mim pelo menos, até eu trouxe os resumos aqui pra vocês, é como eles dão corpo pra alguns personagens que eles só são citados, e aí do nada eles aparecem e tem uma certa importância narrativa, como no caso dessa, a Tina. A Erika já tinha citado a Tina algumas vezes nas temporadas anteriores, desde a terceira, então eles incorporam como se de fato aqueles personagens existissem naquela cidade há muito tempo e faz parte do círculo social, afinal a gente tá falando de uma cidade pequena, mas eu gostei principalmente da composição desse plano na casa dos Turnbull, porque ele é uma junção de várias coisas, vários planos que já aconteceram ao longo de todas as temporadas, como por exemplo o plano do Jonathan e da Nancy querendo matar o Demogorgon ali na primeira temporada, então tem toda a parte de arame, a armadilha de prego que solta ali nele, mas também uma junção com o plano do Vecna, porque no momento em que ele tá ali preso, ele está com o Molotov nele, então ele pega fogo e a Nancy atiraria nele, só que no caso ela quer colocar o rastreador nele pra justamente entender pra onde que o Demogorgon tá levando as crianças, ou onde a Holly tá, ou até mesmo onde o Vecna tá. E também a comunicação pela rádio, assim como os russos faziam na terceira temporada. Então, olha a beleza narrativa, gente, dessa série, de como eles pegaram pontos, fazendo referência de si mesmo e complementando ainda mais essa narrativa. Eu achei, assim, belíssimo, belíssimo, belíssimo. E fun fact, tá? Porque eu sei que a maioria das pessoas não assistiram, também contemplando esse aspecto narrativo, eles trazem essa rádio Squawk, né? Que é literalmente igual à forma que eles fazem a rádio lá na peça The First Shadow. Tem um vídeo falando da peça aqui no canal, e quem tinha a rádio da escola era o Bob, e ele fazia, tipo, esses efeitinhos sonoros. Então, quando eu assisti, eu fiquei muito tipo, ai, igualzinho da peça, que incrível. E sem falar, gente, o plano sequência maravilhoso do quarto episódio, ali com o Mike e as crianças. Assim, essa temporada, ela tá simplesmente impecável. Ela elevou, né, em relação à produção, e eu acho que ela é uma temporada que contempla muito o que a gente já assistiu até agora. Mas vamos falar dos personagens, dos arcos, do que a gente viu, né, nesses 4 episódios. A primeira coisa que eu já quero começar falando é da relação do Will com a Robin. Eu acho que é uma dupla que é super funcional, principalmente porque tem uma importância com toda a relação da descoberta da sexualidade, e que o Will passa a começar a se abrir um pouquinho mais sobre isso, e é interessante falar também que a Robin nunca tinha revelado pra mais ninguém sobre a sexualidade dela, além do Steve. Mesmo que ela, assim, ela tenha contado porque o Will viu ela com a Vicky e tal, mas eu acho que ela viu uma necessidade ali de ser fundamental pro papel de entendimento dele, e de fato ela é, né? Porque, assim, os poderes dele são totalmente essenciais a partir do conselho dela, sobre ele se sentir à vontade. Já tem um vídeo falando só sobre o final aqui no canal, e essa dupla, o Will e Robin, pra mim, ela foi tão bem bolada, em duplas que a gente não imaginava que iria acontecer desde Dustin e Steve. Inclusive, queria muito mais tempo de tela de Will e Robin. E eu preciso até confessar aqui pra vocês que inicialmente eu fiquei em conflito, porque eu não sabia se eu tinha gostado do Will com poderes, apesar de ter sido extremamente impactada, porque eu achei sensacional a construção da cena, mas é que eu tava tentando entender se narrativamente fazia sentido, e de fato faz muito sentido, tanto que eu escrevi o meu vídeo sobre o final refletindo sobre a série, e peguei alguns contextos, né, do passado, do que já foi construído do Will, e pra mim fez total sentido, principalmente com relação à mente coletiva que eles estão, construindo há muito, muito tempo, desde a segunda temporada. Então não é algo que tá à toa, sempre esteve na construção da série. E falando em personagens construídos desde o início, eu quero falar da Karen especificamente, porque assim, reassistindo, eu percebi como Stranger Things constrói muito bem as mães dessas crianças, como são mães extremamente fortes. E a Karen, em todos os momentos, teve ali pelos filhos, sabe? Quando a Nancy tava passando por toda a questão da Barbie, guardando só pra ela, porque ela tava sentindo culpa, ela sabia que tinha algo de errado, e ela falava, por favor, se abre pra mim, eu tô aqui. Ou até mesmo quando a Eleven some, né? Ela abraça ali o Mike, ela
sempre dá um suporte grande, assim como na terceira temporada ela também deu um suporte super grande pra Nancy quando ela foi demitida do trabalho, porque ninguém acreditava nela, na realidade descreditava ela, né, e a gente sabe que ela é uma excelente investigadora, e é interessante porque nessa cena específica da terceira temporada, ela fala sobre a força da Nancy, ela fala, ai, não sei de quem você puxou, e aqui a gente vê exatamente essa força na Karen, é uma cena total, algo que a Nancy faria, e ela ali, né, com seu vinho, gente, a Karen viveu essa quarentena como eu vivi a minha, eu achei sensacional a cena dela, eu sofri com a possível morte dela, o Ted não, Ted pode morrer, tudo bem. E eu amei a Holly. A gente já tinha discutido sobre a mudança da atriz, né? Os Duffer já tinham falado que eles queriam uma atriz mais madura. E essa atriz específica, ela já esteve em filmes de terror. Então faz muito sentido. Eu acho ela extremamente fofa. O tempo de tela dela é apaixonante. Não tem como não gostar da Holly. E é legal a gente ver uma geração mais nova. E devo dizer pra vocês, tá? Prestem atenção no que o Mike fala pra ela sobre ela ser uma clériga. Mas isso eu vou guardar pro vídeo de teorias. Principalmente, né, porque eu acho que a Holly, ela vai ser essencial pra Max sair do coma, já que a gente viu como é possível a Max sair do coma. E um dos aspectos que eu não posso deixar de falar da Holly é que, assim, a Holly, ela sempre esteve envolvida de certa forma, né, a gente não pode esquecer que lá na primeira temporada ela seguiu as luzes até o quarto do Will e falou que tinha algo na parede, coisa essa que seria revelado depois ali pela Joyce. A Joyce até questiona ela no momento. A Holly também emprestou o giz ali pra Max fazer o desenho do imaginário do Vecna e a Nancy descobre que é a casa dele, dos Creel. E também, né, no momento que neva no final da quarta temporada. Então a Holly, ela sempre teve num foco meio indireto ali. Então faz muito sentido ela ter sido pega aqui. E assim, falando nos Wheelers, né, o Mike, gente, eu acho ele sensacional, sendo o suporte para as irmãs dele, tanto na conversa dele com a Holly ali na escola, quanto pra Nancy ali no momento em que ela tá mais desesperada. E faz total sentido ela tá desesperada, porque é uma visão que o Vecna já tinha mostrado pra ela, que ela passa a acreditar mais nas coisas que ele mostrou a ela. Mas eu amei também o Lucas fazer esse questionamento das coisas não serem coincidência, porque tá dando a data ali, né, do desaparecimento do Will. E devo dizer, fico muito curiosa qual que é o sentido dessa data. Por que essa data? Ou é só tipo, como começou nesse dia, ele respeita ciclos, então é como se um ciclo acontecesse e ele precisa desse ciclo, sabe? Pode ser uma coisa mais simples assim também, mais curiosa aí do porquê, né, o 6 de novembro. E eu também acho muito fofo o Lucas, né, pedindo ali ajuda pra Max. E, gente, nossa, como eu gritei com a aparição da Max. Eu acho que a Max, eu tenho muito mais a falar num vídeo de teorias, porque eu quero falar sobre as dimensões que ela passa e a possibilidade dela conseguir sair desse coma que tá envolto, né, na Holly. E, gente, estou com muita dó do Dustin, principalmente porque ele tá brigando com o Steve. Eu realmente não entendi 100% por que eles estão nesse conflito. Por quê? O Steve e o Ed, eles tinham ciúme sim um do outro, mas eles se respeitavam, né? Porque o Steve falou, o Dustin já falou muito de você, piriri, pororó. E aí o Ed falou, nossa, esse moleque te respeita muito. Não dava pra ver que tinha uma hombridade ali entre eles, não tinha um conflito essencialmente. E com a morte do Ed, é óbvio que o Dustin ia ficar desolado. E eu digo até pra vocês que eu vejo uma relação muito parecida com o início da quarta temporada, de como a Max estava, fechada, na dela. O próprio Mike também, quando ele perdeu a Eleven, ele ficou bravo, arranjava encrenca. E eu acho que o Dustin, ele tá nessa exata mesma vibe, impulsionado ainda que, imagina, há 18 meses ele vive uma injustiça de que o Ed é dado como um assassino da cidade, como ele é desrespeitado, a ponto da gente ver pichação ali na lápide dele, sendo que ele morreu como um herói, como ele falava pro tio do Ed. Então, pra mim, é muito compreensível a raiva dele, por isso que eu não entendi tanto a briga do Steve com ele, quando devia ser mais acolhedor. Ele mesmo até fala, né? Nossa, obrigada por perguntar se eu tava bem e tal. Deixa vocês aí nos comentários, vocês entenderam o conflito dessa relação, essencialmente? Agora, sobre Jonathan, Steve e Nancy, olha, gente, na minha entrevista com os atores, teve essa discussão, e eu vi que alguns de vocês falaram que o Jonathan, ele sempre foi construído pra estar com a Nancy. E eu concordo com vocês, pelo menos em parte da primeira e da segunda temporada. Mas rever as temporadas anteriores e ter tudo tão fresco, gente, o fato dele não ter apoiado a Nancy,
principalmente depois deles viverem 2 anos enfrentando o mundo invertido e achado que as coisas lá da senhora Driscoll era bobeira e tal, a forma que ele lidou com isso seria algo que eu questionaria no meu relacionamento, pra ser bem sincera. E aí a gente acrescenta o que acontece na 4ª temporada, que eles não só tão distantes, não só pela distância, mas realmente em mentir um pro outro. Eu não posso deixar de falar que o Jonathan mente pra Nancy no final da 4ª temporada, quando ela pergunta sobre a faculdade, se ele tinha recebido a carta, ele mente e fala que não. Então, ver ele pensando em noivar com ela, quando ele não consegue falar nem a verdade sobre a faculdade, eu não gosto. E devo dizer que eu concordo com o que o Steve disse, que se tinha alguém mais infeliz no relacionamento do que ele mesmo, era a Nancy. Tá certo, o Steve, ele passa do ponto, né, tudo é sobre a Nancy, quer dar flores pra Nancy, mas a 4ª temporada reacende a chama, narrativamente falando mesmo, entre os dois. E assim, gente, com todo respeito, tá, ao relacionamento dos atores, isso não é sobre o relacionamento deles, é sobre a série e a narrativa da série. E eu acho que a partir do que foi construído da 4ª e o que a gente vê de motivação do Steve aqui nessa 5ª, se a Nancy não acabar ficando com o Steve, eu acho bem fácil dela ter uma narrativa dela solo, indo pra faculdade, sem nenhum dos dois. Porque por mais que o Jonathan, ele tenha alguma conversa honesta com ela em algum momento, ele mesmo deixou claro que ele não queria seguir um sonho que era dela, e sim o seu próprio, e ele tá corretíssimo, tá? Mas que são caminhos opostos. Então, ou o Steve acompanha a Nancy no que ela quer fazer, ou a Nancy segue solo essa jornada. E eu particularmente gosto disso também. E da mesma forma que eu falei que a temporada ela tá grandiosa em vários níveis, eu também senti isso muito numa cena com a Eleven, que foi ela captando as coisas daquele militar, que era o Akers, que é quase como o experimento ali dos russos, né? Que ela pegava mensagens, só que aqui ela atravessa os pensamentos dele, e assim ela consegue informações da doutora Kay. Nossa, eu achei isso sensacional, tá? E assim, gente, vou ser bem sincera, eu não aguento mais o povo do laboratório. Que povo burro, achando que é Eleven que tem culpa, que é Eleven que é culpada. Mas eu devo dizer, gostei da aparição da Kali. Não sei como que vai ser a recepção, né, das pessoas, mas eu acho que, principalmente para um momento ainda mais dessa sensação de urgência, vai ser essencial pra série. E é isso, os irmãos Duffer já tinham falado também que eles iam contemplar meio que coisas que já aconteceram nas temporadas anteriores, não é à toa a Kali tá aí, e ela será muito bem utilizada. E assim, né, o arco dos adultos, eu senti que eles têm menos destaque desse volume 1, até porque o Murray, ele tá ali mais como um contrabandista, eu achei a cara dele, mas o Hopper e a Joyce, eles estão mais de mãos atadas, tipo, por mais que eles tenham momentos bem Hopper e bem Joyce, a própria Joyce, eu acho que ela não tá tão sangue nos olhos. Ela tem 2 momentos que eu acho que é muito Joyce, muito impactante, que é o momento do celeiro e também quando ela fala pro Vecna que ele não vai pegar o Will e ele, tipo, joga ela como se ela fosse uma formiguinha. E é isso, né, assim, tipo, não tem o que fazer ali, gente, é simplesmente o Vecna. Mas também deles estarem mais ausentes no sentido de não querer que seus filhos corram risco, porque eles sabem que os filhos deles são ativamente quem corre mais risco, né? Porque são os mais envolvidos com o mundo invertido. E não é à toa, né, que a maioria das pessoas apostam aí na morte da Eleven e do Will. E por último, mas não menos importante, vamos falar do Vecna barra Henry barra 01 e agora barra What's It? No português ficou o que é, né? Eu acho muito sensacional que ele usa essa forma de Henry, né? Porque ele tem uma afeição mais amigável, ele é muito respeitoso e eu acho que a gente também consegue fazer um paralelo idêntico à relação que ele tinha com Eleven lá no laboratório em 79. Ele era muito acolhedor, ele direcionava, ele falava calmo, ele falava na mesma altura. E ao mesmo tempo, né, os irmãos Duffer também tinham falado em algumas entrevistas que a transformação do Vecna dele tá mais monstrão, né, porque, gente, tá absurdo, né? Era da recuperação que ele teve dos tiros da Nancy, etc. E como o mundo invertido consumia cada vez mais ele e consecutivo a isso, como cada vez mais ele perdia sua humanidade. Quanto mais bichão do mundo invertido ele é, menos humano ele tem. Então, ai, tem menos braço humano, essas coisas. Então, eu também penso que o What's It, ele meio que é uma personificação da humanidade dele. E a grande pergunta, qual que é o objetivo principal do Vecna? Apesar dele falar aqui, né, pra gente que as crianças, elas são mais fáceis de quebrar e tal, eu acho que é muito complementar a coisas que a gente já tinha visto na 4ª, sobre ele falar que os humanos são muito cruéis, que eles não respeitam a cadeia natural das coisas, né? Então dá pra ver que ele tem muita raiva dos humanos, até porque ele mesmo falava que o Brenner se engrandecia dos feitos dele, e não que o Brenner era grandioso. Assim, gente, eu não poderia estar mais feliz com essa temporada. Eu acho que ela tá extremamente redonda, da mesma forma que ela inicia ali no Will, né, e nos acontecimentos com ele, finaliza com ele justamente tendo o entendimento de quem ele é e dos seus poderes, e talvez também com o
provando que o Vecna não tá certo assim sobre ter corrompido ele. Ele pode sim ter traumatizado ele, paralisado ele por alguns anos, mas a vontade dele e de se sentir confortável sobre quem ele é maior, e é assim que a gente cresce. E eu estou muito curiosa pro volume 2 e que agora vem no Natal. E como eu tinha falado, né, produção impecável, eu simplesmente estou apaixonada com o que a gente assistiu. Pincelei algumas coisas que fiquei na dúvida, questionei, sim, mas essa temporada, ó, absolute. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam da quinta temporada até agora? E me conta também aqui as suas teorias, porque vai ter vídeo de teoria, mas dependendo do que for discutido aqui, eu posso trazer mais vídeos ainda com a teoria de vocês. Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá. Se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!